Olá, bem-vindo à disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho de Processos Industriais. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula nós veremos alguns conceitos sobre a natureza de um processo inerentemente seguro. Ao estudar a segurança de processos, é muito comum e é uma ferramenta muito útil estudar a natureza de um acidente. E esse estudo, ele possibilita que você crie um programa de segurança de processos de forma eficaz, trabalhando também com o histórico de outros acidentes. Então, esse estudo ele é extremamente importante para que se possa criar um programa eficaz de segurança nas plantas químicas. O que se verifica é que acidentes em plantas químicas seguem, em geral, um determinado padrão, e esse conhecimento ele permite que se antecipe os tipos de acidentes que podem ocorrer. De uma maneira geral, em plantas químicas nós temos acidentes como incêndios, explosões e liberação tóxica, que são muito comuns nesse tipo de planta, e o estudo de acidentes que já ocorreram em outras plantas químicas, ele pode trazer alguns insights importantes, como a probabilidade de ocorrência, o potencial de fatalidades que aquele tipo de acidente tem e o potencial para perdas econômicas. Os tipos de acidentes relacionados a plantas químicas, eles em geral, eles têm um potencial para perdas econômicas e um potencial para fatalidades muito grande. Eles, de uma maneira geral, são acidentes que ocorrem, tem uma probabilidade de ocorrência pequena se o processo ele foi projetado de forma segura, mas quando isso ocorre, eu tenho um potencial de fatalidades e um potencial de perdas econômicas e materiais muito grande. O tipo de explosão mais danosa num acidente que envolve plantas químicas é a explosão de nuvem de vapor não confinada, onde esse potencial de fatalidade ele aumenta ainda mais. Quando se analisa o histórico de acidentes da indústria química, é possível se verificar as principais causas desse tipo de acidente. E, de uma maneira geral, a maioria dos acidentes que envolvem a indústria química, eles estão relacionados com problemas mecânicos, mais de 50% desses acidentes, enquanto a gente tem erros operacionais em torno de 18% da causa dos acidentes que ocorreram de 1972 até mais ou menos 2001, que foi o relatório referência utilizado. Os distúrbios no processo, cerca de 3%, perigos naturais, 8%, enquanto erros de projeto contabiliza mais ou menos 10% das causas dos acidentes analisados. As principais causas dessas falhas é a manutenção precária dos equipamentos, a utilização inadequada de princípios de segurança inerente, as válvulas que muitas vezes não são abertas e fechadas na ordem correta, e a gente sabe que na indústria química isso é muito importante, assim como a alimentação dos reagentes no reator de forma correta, na ordem correta. E esses princípios todos, eles podem causar acidentes de grandes proporções na indústria. Eu tenho ainda como principal causa a falha de energia ou a falta de água. Quando se analisa em quais equipamentos ocorrem os acidentes na indústria química, a grande maioria, cerca de metade dos acidentes, eles ocorrem em tubulações ou em reatores. Pouco depois, nós temos aí os tanques de armazenamento, que contabilizam cerca de 15,2% dos acidentes analisados. Nós temos ainda instrumentos, trocadores de calor, bombas, torres e válvulas, em torno ali de 5,5% até 2% dos acidentes, e os compressores, cerca de 0,8% dos acidentes analisados na indústria química. As falhas relativas a tubulações, elas em geral elas estão relacionadas com a corrosão, a erosão ou a outras pressões em que o processo é submetido, além de falhas de selagem e gachetas, tá? Nós temos também aí a questão de bombas, válvulas e equipamentos de controle. Eles só vão falhar se eles forem
não forem mantidos adequadamente no meu processo. A questão das perturbações, né, ou a falha de energia, elas são muito pouco significativas quando a gente analisa o contexto geral. Mas de uma maneira generalizada, o grande problema dessas falhas, quando relacionadas a equipamentos, é a questão da manutenção precária ou a não observância dos procedimentos operacionais adequados. Quando se analisa um acidente, é possível identificar 3 etapas neste acidente. Nós temos a etapa inicial, que é uma etapa, é um evento que inicia esse acidente, é uma etapa de iniciação. Nós temos ainda a etapa de propagação, que são eventos que mantêm ou expandem esse acidente, e a etapa de terminação, onde eu tenho um evento ou eventos que vão cessar o acidente ou vão diminuir o seu tamanho. Na engenharia de segurança, nós precisamos trabalhar com essas etapas e é importante identificar cada uma delas quando nós estamos trabalhando com acidentes, para que eu possa eliminar o passo de iniciação ou substituir os passos de propagação com eventos de terminação, para que os efeitos desse acidente eles sejam minimizados. Vamos trazer aqui um exemplo bem simples para que a gente identifique essas etapas. Então, eu tenho um trabalhador caminhando em uma passarela elevada que ele tropeça e cai em direção à borda. Para evitar essa queda, ele vai segurar em uma válvula que está próxima e essa válvula ela vai ser aberta e liberar líquido inflamável para o ambiente. Eu tenho, então, uma nuvem de vapor inflamável se formando e eu tenho um caminhão próximo que vai provocar a ignição dessa nuvem. A explosão e o fogo rapidamente se propagam para equipamentos próximos e o incêndio resultante dura 6 dias até que todo o material inflamável dessa planta seja consumido e a planta completamente destruída. Quando nós verificamos esse exemplo, nós podemos identificar cada uma dessas etapas. Então, analisando o meu exemplo aqui, eu tenho primeiro a etapa de iniciação. O que é que provoca, o que é que inicia esse acidente? É o meu trabalhador tropeçando nessa passarela. Então, quando ele tropeça e cai em direção à borda, esse é o evento que vai iniciar o meu acidente. O que é o evento que mantém ou expande esse acidente, né? É a etapa de propagação. Quando ele tropeça, ele segura na válvula e a válvula abre e libera o líquido inflamável. Então, essa haste, né, que se move e libera esse líquido inflamável, ele seria considerado, então, uma etapa de propagação, tá? Além disso, eu tenho também um caminhão próximo que provoca a ignição, e isso aumenta os efeitos, expandem os efeitos desse acidente. Por fim, eu tenho a etapa, a propagação, né, do fogo para os equipamentos próximos e o incêndio consumindo todo o material inflamável. Então, esse consumo de todo o material inflamável, né, a finalização do material inflamável disponível seria a nossa etapa de terminação para o acidente que eu estou analisando aqui. Eu posso tanto tomar algumas atitudes, algumas medidas para que esse evento, evento especificamente que iniciou o meu acidente não ocorra, certo? Eliminando esse passo de iniciação, ou eu posso substituir os passos de propagação com eventos de terminação. Então, eu tenho ali, por exemplo, eu poderia ter uma válvula, né? Ter equipamentos de segurança, corrimão, que quando ele tropeçasse, ele não precisasse segurar essa válvula, né? Ele não tivesse essa tendência a levar a mão na válvula para não cair. Eu poderia, por exemplo, trabalhar
com essa passarela elevada, de modo que ela não tivesse essa probabilidade ou diminuísse essa probabilidade de tropeço com sapatos adequados, né? Com o material adequado dessa passarela e por aí vai. E eu ainda tenho a possibilidade de fazer o isolamento, né, de seções da minha área para que eu substitua, por exemplo, um dos efeitos de propagação, que seria essa explosão e o fogo que se propagou. Se eu tivesse um isolamento de determinadas áreas onde eu não consigo, né, esse fogo não atingiria outros setores da minha fábrica, não atingiria, por exemplo, outros materiais inflamáveis, eu poderia minimizar aí e substituir passos de propagação por eventos de terminação. Então, tem diversas possibilidades que a gente pode trabalhar, mas é importante a identificação de cada um dessas etapas para que eu consiga agir de forma eficaz a evitar ou minimizar os efeitos de um acidente. Quando nós falamos disso, né, dessas ações, as ações elas são baseadas em alguns efeitos desejados. Então, quando eu estou falando da iniciação, o meu efeito, né, desejado é diminuir essa etapa de iniciação. Então, eu não quero que eu tenha esse evento que inicia um acidente. Como é que eu posso fazer isso? Com o aterramento, com a inertização elétrica à prova de explosões, com os corrimões e proteção, com procedimentos de manutenção, com considerações de fatores humanos no projeto, quando eu faço esse projeto, tá? Com a consciência das propriedades perigosas dos químicos que vão ser trabalhados, então fazer um treinamento adequado das pessoas que vão trabalhar com esses químicos. Isso tudo diminui essa etapa de iniciação, essa ocorrência dessa etapa de iniciação. Quando eu falo da propagação, o efeito desejado também é a diminuição. Então, na propagação, eu posso, por exemplo, trabalhar com ações de transferência emergencial de materiais, redução do inventário de materiais inflamáveis, espaçamento adequado e arranjo dos equipamentos para evitar a propagação de um acidente, materiais de construção não inflamáveis, instalar válvulas de retenção e de parada de emergência. Isso tudo são ações que me fazem diminuir a etapa de propagação. Ao contrário das outras duas, a etapa de terminação ela precisa ser aumentada. Eu preciso inserir uma etapa ou muitas etapas, né, que possam terminar aquele acidente o mais rápido possível. Então, como é que eu faço isso? Colocando equipamentos e procedimentos de combate a incêndio, sistemas de alívio, sistemas aspersores de água, instalar válvulas de retenção de parada de emergência. Tudo isso possibilita o encerramento de um acidente. O estudo de caso é uma etapa muito importante para o processo de prevenção de acidentes. Ele me permite identificar tanto essas etapas de cada um dos acidentes, quanto as possíveis ações que são eficazes para minimizar ou mesmo para evitar aquele acidente. Os processos inerentemente seguros, né, uma planta intrinsecamente segura, ela baseia-se na química e na física para prevenir acidentes. Então, eu vou projetar a minha planta para que ela seja segura, né? Claro que nós temos alguns, né, procedimentos de segurança que são padrão, mas a segurança de processos, de uma maneira geral, ela não é um procedimento único, né? Ela baseia-se em múltiplas camadas de proteção. Então, eu preciso analisar as características do projeto, do meu processo, eu preciso, né, trabalhar com os meus sistemas de controle, trabalhar com intertravamentos, com sistemas de parada de emergência, de proteção e alarmes, além de um plano de resposta emergencial. Então, eu não preciso, por exemplo, trabalhar
com sistema de intertravamento muito complexo, né? Se eu me baseio na química e na física para prevenir alguns acidentes. Então, essas plantas, quando elas são projetadas de forma inerentemente segura, elas trabalham todas essas camadas de múltipla proteção para tirar, inclusive, a complexidade de cada uma delas, né? E trabalhar aí com esses processos interligados, essas camadas de proteção interligadas, de forma que eu consiga manter aí o meu sistema mais tolerante a erros e mais rentáveis. Então, quando eu trabalho aí com um processo, por exemplo, que não precisa de intertravamentos complexos, né, e nem procedimentos muito elaborados, isso se torna mais fácil de ser operado, se torna mais confiável. E eu posso fazer isso como? Trabalhando, por exemplo, com equipamentos menores, né, operando a pressões menos severas, e aí trabalhando com essa parte química e física para prevenir os meus acidentes. O projeto de um processo inerentemente seguro, ele é especialmente voltado para características do projeto de processos. Então, eu vou trabalhar aí com o projeto e eu tenho um potencial muito maior para implementar melhorias logo nos estágios iniciais, porque eu já faço o projeto desse processo pensando em alterações na química fundamental e tecnológica que possibilitam que essa planta, esse processo, seja um processo inerentemente seguro. É muito mais fácil eu conseguir operar um processo que já foi projetado de uma forma inerentemente segura do que fazer modificações para aumentar a segurança intrínseca. Porém, não é impossível você melhorar um projeto que já existe, né, uma planta, um processo que já está em operação, para aumentar essa segurança intrínseca. Mas nos estágios iniciais, nós temos aí uma flexibilização maior desse sistema. Quando se fala em processos inerentemente seguros, nós temos 4 termos muito importantes que norteiam esse projeto de processos inerentemente seguros. O primeiro termo é a minimização, onde se busca a redução dos perigos pelo uso de menor quantidade de substâncias perigosas. Então, quando possível, os materiais perigosos eles vão ser produzidos e consumidos no local, minimizando o armazenamento ou transporte, né, de intermediários ou matérias-primas que não são seguras. Nós vamos utilizar uma menor quantidade de substâncias perigosas nos equipamentos que nós temos no nosso processo. Uma possibilidade que nós temos aí na minimização é mudar, por exemplo, um grande reator em batelada para um reator contínuo menor, ou reduzir o inventário armazenado de matérias-primas, reduzir o tempo de espera do meu processo. E essa etapa ela está muito ligada ao conceito de intensificação de processos, onde se tem aí um movimento, né, para minimizar, para diminuir muito também os meus equipamentos, tá? Nós temos aí como segundo termo, né, as técnicas de substituição, ou o ato de substituir, né, onde a premissa é substituir materiais perigosos por materiais mais seguros. Então, nessa técnica, o que se busca é de substituir, por exemplo, solventes tóxicos ou inflamáveis por solventes menos perigosos, né? Também nós vamos buscar aí rotas químicas alternativas que trabalhem com materiais menos perigosos, usar a vedação de bombas por selo mecânico, as tubulações soldadas e flangeladas, a gente vai trabalhar com isso, com esse conceito. Usar solventes que sejam menos tóxicos, medidores mecânicos ou com mercúrio, né? Fazer essa comparação. Usar químicos com maior ponto de fulgor, ponto de ebulição e com características menos perigosas.
Uma das ações, quando a gente fala da substituição, muito comuns, é usar a água como fluido de troca térmica no lugar de óleo de aquecimento. Essa é uma ação baseada na técnica de substituição, quando se fala no projeto de processos inerentemente seguros. Nós temos ainda a técnica da moderação ou atenuação e limitação dos efeitos, né? Que você vai usar o material perigoso, caso eu não consiga substituí-lo, mas em condições menos perigosas. Então, quando eu faço isso, né, eu posso trabalhar, por exemplo, com a diluição para uma menor pressão de vapor, de forma a reduzir a concentração liberada. Eu posso trabalhar com a refrigeração para uma menor pressão de vapor, manusear sólidos com partículas maiores para minimizar a formação de poeira. Nós podemos ainda ir trabalhar, né, com o projeto para reduzir as temperaturas e a pressão do processo, dissolver materiais perigosos em solventes seguros. Nós podemos trabalhar com a refrigeração de vasos de armazenamento, colocar salas de controle longe de longe das operações que estão ocorrendo, justamente para que se tenha algum acidente, né, isso não impacte na sala de controle e a sala de controle consiga atuar de forma eficaz. Isolar linhas e equipamentos ruidosos, isso tudo são atenuação ou limitação dos efeitos, né, vindo da técnica de moderação para processos intrinsecamente seguros. E por fim, eu tenho essa etapa de simplificação, essa técnica de simplificação, onde eu posso reduzir as oportunidades de erros e operações incorretas. Essa técnica especificamente, ela vai buscar, então, simplificar ou aumentar a tolerância a erros daquela planta. Eu posso fazer isso, então, fazendo, por exemplo, o projeto de painéis de controle de fácil compreensão, né? A manutenção das plantas, ela ser feita de uma forma mais fácil e mais segura. O sistema de tubulações, ele ser projetado de forma organizada e fácil de ser seguida visualmente, aí isso entra também a identificação de cada uma dessas tubulações. Escolher equipamentos com taxas de falhas baixas, rotular as tubulações de modo a facilitar, né, o segmento dessas linhas, dessas tubulações, rotular vasos e controle para aumentar a compreensão. Tudo isso são ações dessa técnica de simplificação. Quando nós estamos falando de projeto de processos inerentemente seguros, alguns termos eles são importantes para que a gente entenda, né, o que é que se quer fazer em relação a isso e a essa identificação aí dos perigos de um processo. Então, quando eu falo do risco, né, ela é uma ou mais condições de uma variável com potencial necessário para causar danos, tá? O risco, de uma maneira geral, ele vai expressar a probabilidade desses possíveis danos dentro de um período específico de tempo. Então, quando a gente analisa um risco, esse risco ele leva a um perigo, que expressa justamente essa exposição relativa a esse risco, que favorece a materialização disso em dano, tá? É importante que a gente identifique o risco, mas também identifique a causa, que é o que levou a origem de caráter humano, de material relacionado com o evento, com esse acidente, que materializou aquele risco. Essa causa, então, ela vai levar a um fato que resulta em um acidente, que é uma ocorrência de uma sequência de eventos não intencionais que vão produzir lesão, morte ou danos à propriedade, tá? O acidente ele se refere ao evento e não ao resultado do evento. O resultado do evento é o efeito que eu tenho, tá? E esse efeito ele vai causar então danos material, humano ou financeiros aí, no caso, quando a gente está trabalhando com os conceitos de segurança, tá? Uma coisa que é importante também é a gente identificar
a diferença de um incidente, tá? Um incidente, a gente está falando de perda de contenção de material ou de energia. E nem todos os eventos se propagam em incidentes, tá? Nem todos os incidentes, eles se propagam em acidentes, porque os acidentes, eles têm que produzir lesão, morte ou danos à propriedade para ser considerado um acidente. Então, compreender essa diferença também é importante quando a gente está falando da identificação de riscos, tá? A probabilidade de ocorrência também é muito importante, porque em geral a gente expressa isso na forma de frequência, né? Ou um intervalo de tempo ou uma probabilidade condicional. E quando eu estou falando de probabilidade condicional, eu consigo analisar quais são as condições para que isso ocorra, tá? A análise de risco, então, é um desenvolvimento de uma estimativa quantitativa do risco, baseada em uma avaliação de engenharia e técnicas matemáticas para combinar estimativas das consequências e as frequências do acidente. Então, a gente precisa aí identificar e depois analisar cada um desses riscos, tá? Além disso, e por fim, nós temos aí a avaliação dos riscos, tá? Que é o processo pelo qual esses resultados da análise de risco, que contabilizam essa etapa de identificação, né, e verificação desses perigos, esses resultados são usados para tomar decisões. Então, quando eu avalio os riscos, eu vou aí, a partir daí, tomar decisões para a redução desses riscos através de comparação de critérios de aceitabilidade, tá? Então, é importante a gente fazer, então, uma identificação dos perigos, né, um levantamento deles, posteriormente analisar esses riscos com base tanto em técnicas de engenharia quanto na parte matemática, para aí sim entrar com a avaliação de riscos, onde eu vou tomar decisões para classificar as estratégias de redução de risco, né, e aplicá-las para o meu processo aí se tornar cada vez mais seguro. Nós finalizamos essa aula por aqui. Obrigada e bons estudos.